Shalom a todos. Nós chegamos então na última parashá do livro Bereshit, da Torá de Hashem. Nós chegamos na parashá Vayri. Alguns falam Vayeri, outros falam Vayri. Então nós estamos na parashá Vayri. Nós vamos usar para falar sobre essa parashá a leitura de dois livros. Nós vamos utilizar Aromas da Torá, que a gente já vem utilizando, eu já disse para vocês que é um livro muito bom, do Rabino Moshe Tamin, e nós vamos utilizar Or HaHaim, que é do Rabino Haim Benatar. Por que nós vamos usar os dois? Nós vamos usar porque o Moshe Tamin, aqui do Aromas da Torá, deixa eu me entender aqui, do Aromas da Torá, utiliza muito o Rabino Haim Benatar, muito. E como nós gostamos dos dois autores, eu achei muito interessante esse Moshe Tamin, mas já estudava o Haim Benatar, Or HaHaim, que eu disse para vocês que é uma coleção muito boa, não é para vocês comprarem, mas quem quiser pode, deve, né? Nós vamos usar os dois. Quando nós falamos de Aromas da Torá, ele separa, ele divide em grandes títulos e subtítulos dentro da própria parashá. E aqui nós temos o que significa Yaakov não morreu. Dentro da parashá, nós vamos falar sobre essa parte, lembrando que a cada ano do nosso novo estudo da Torá, nós vamos utilizar um capítulo, né, e determinado versículo para falar naquele momento. Por quê? Porque fica muito extenso, eu não quero resumir as parashiot, eu quero pegar um ponto, ler o que o sábio disse, o que os outros sábios mais contemporâneos, como Moshe Tamin, que é uma pessoa que acredito hoje que tem uns 40 e poucos anos, não é? Ele é moderno, ele é dos nossos dias, ele é da nossa faixa etária. Então, eu gosto de pegar, porque eu gostei muito desse livro realmente, porque aqui nós conseguimos compreender os sábios, né, os rabinos, os estudiosos que buscaram os sábios anteriores, interpretaram a interpretação do sábio anterior e assim por diante. Então nós ficamos com um olhar muito rico aqui, porque tem aquele que é bem antigo, né, e tem um olhar mais moderno, que ele pega o ensinamento e coloca nos nossos dias de hoje, né? Até mesmo no sentido das palavras, do vocabulário que é usado. Então, sem mais delongas, senão a gente vai sair daqui só amanhã, né? Parashá Vayri, o que significa Yaakov não morreu. Nós vamos ler da Aromas da Torá e depois Or HaHaim só em uma parte dentro do versículo, tá? Então, que versículo é? 47, o capítulo 47 e o versículo 29. É declarado, ele começa assim, tá? O Moshe Tamin. O que significa Yaakov não morreu? É declarado no tratado de Ta'anit o seguinte: disse-lhe, lembrem que sempre é uma conversa, né? O rabino tal falou, e o ciclano respondeu, o outro disse outra coisa e assim por diante. Já estamos bem entendidos disso, né? Vocês já entenderam. Então, disse-lhe Rav Nahman a Rav Yitzhak, né? Então, Nahman disse a Yitzhak. Assim disse Rabi Yohanan, se remetem a outro, né? Yaakov Avinu não morreu. Ele respondeu: então foi por nada que os lamentadores lamentaram e que os embalsamadores embalsamaram e que os coveiros enterraram? Ele lhe disse: eu aprendo isso a partir de um versículo em Irmiá 30:10, que diz: e tu não temas, ó meu servo Yaakov, diz o Eterno, e não tenhas medo, ó Israel, porque eu hei de salvar-te de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Ele foi associado à sua descendência, assim como a sua descendência está viva, ele também está vivo. Nós podemos já entrar em vários ensinamentos aqui, quando a gente diz assim que quando você deixa um legado, quando você escreve um livro, quando você, enfim, aqui quando você deixa filhos, não é só o seu DNA físico que está ali, mas todas as coisas que você ensinou, os seus costumes, a sua índole,
o seu caráter, ele é passado. Pode até ser que a descendência não seja exatamente igual, mas existe um sentido assim. Ou quando a gente diz assim, que um justo falecido é como se estivesse vivo, não é? Mas um iníquo, um perverso, morto é como se estivesse vivo, é como se estivesse morto. Então essas metáforas, essas analogias e metáforas que são feitas. Então vamos ler. Surgem algumas perguntas disso que ele buscou, né? O Rabino Moshe Tamim, surgem algumas perguntas. Como se pode dizer que ele não morreu? Afinal, está escrito lá em Bereshit 47, 29, que é o que nós vamos trabalhar. E se aproximaram os dias da morte de Israel. Vou beber uma água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihya bidvaro. Além disso, será possível que o corpo e a alma de Jacó estejam conosco neste mundo? Certamente seria um tremendo sofrimento para ele não estar no jardim do Éden com todos os outros justos, porque nós sabemos que os justos vão para o jardim do Éden. Esclareceremos essas questões com base nas palavras do Or HaHaim na nossa Parashá. É por isso que eu resolvi pegar os dois, tá? E ele vai explicar adiante, mas primeiro faremos algumas perguntas necessárias sobre os nomes. Então ele vai fazer as perguntas e vai respondê-las. Nas escrituras encontramos duas ocasiões em que Jacó recebeu o nome de Israel. A primeira vez foi no final da luta com o anjo, lembram, né? Com o anjo de Esav, e disse: não, Jacó não será mais teu nome, e sim Israel, pois lutaste com o anjo de Deus e com homens e prevaleceste. Então ele não trocou o nome, tá? Ele não deixou de ser Jacó, mas ele recebeu o nome de Israel através do anjo. Pois lutaste. E a segunda vez foi quando ele recebeu esse nome do próprio Deus. E Deus lhe disse: teu nome é Jacó, mas não serás mais chamado Jacó, e sim Israel será teu nome. E chamou seu nome Israel. Também está lá em Bereshit 35, 10. Há uma questão que é difícil entender. Logo depois que ele recebeu do anjo o nome de Israel, por que a Torá continua a chamá-lo pelo nome de Jacó, como em Jacó perguntou, e Jacó chamou? Além de outros muitos exemplos, mesmo quando Deus se dirige a ele o chama pelo nome de Jacó. E Deus disse a Jacó: levanta-te sobre Betel, e assim por diante. Da mesma forma, mesmo depois que Deus muda o seu nome, ele ainda é chamado de Jacó. Nos versículos seguintes. Daí ele vai dar um exemplo. Veja, por exemplo, no 35, 14 e 15. Também é necessário entender por que o nome de Israel precisou ser dado a ele duas vezes. Uma pelo anjo e outra por Deus. Porque quando Deus muda o seu nome para Israel, ele lhe diz: teu nome é Jacó. Por fim, visto que o seu nome foi mudado para Israel, por que nós usamos muito mais o nome Jacó do que o nome Israel? Afinal, estamos acostumados a dizer Jacó Avino e não Israel Avino. Né? A gente nunca fala assim, o nosso pai Israel, mas a gente fala o nosso patriarca, né? Jacó, assim como Isaac, como Abraão. Por fim, nada. Aí nós temos um subtítulo dentro deste título. Jacó, esforço, Israel, conquistas. Olha como que é, porque é um dos motivos que eu gostei muito deste autor moderno. Ele, no subtítulo já está, como as máximas lá que a gente lê no Hafetz Haim, a gente já consegue entender do que se trata e tirar já o ensinamento no subtítulo. Jacó, esforço, Israel, conquistas. Então, mesmo antes de nós lermos, nós já entendemos que Jacó sofreu muito. Esse sofrimento não é um sofrimento emotivo aqui. Ele se esforçou muito, né? Ele se esforçou quando ele saiu da casa, quando ele fugiu de Esav.
ele se esforçou na casa de Lavan, ele se esforçou para ter Rachel, ele teve Leá, ele se esforçou muito, mas nos momentos da luta com o anjo, nesses momentos cruciais que a Torá deixa muito claro, ele foi corajoso, ele conquistou algo ali, então ali ele é Israel. Então por isso também a gente diz que ele não perdeu o nome, né? Por que ele não perdeu o nome? Porque, por exemplo, assim, eu sou Sharon de nascimento mesmo, mas vamos dizer que eu quero ter um outro nome, né? Então este é o nome do esforço da minha vida, e aí tem aquele nome da conquista, o nome judaico e tal, tem aquele outro nome. Vamos falar de Rahel mesmo. Vamos dizer que fosse Rahel. Então, eu deixo de ter sofrimentos na minha vida, eu deixo de me esforçar, porque agora eu sou Rahel. Então agora eu não me esforço mais. Agora eu sou Israel, eu não preciso mais me esforçar, eu perdi o nome de Jacob, que representa o esforço. Não, a nossa vida é um contínuo de esforços. Todos os dias a gente se esforça, todos os dias a gente tem desafio. Se a gente não fizer nada disso, estamos mortos. E nós estamos vivos, não é? Então nós sempre temos esforços. Quando nós nos esforçamos, os desafios aparecem e nós temos uma vitória ali, nós temos uma conquista, e daí nós somos Israel, daí nós somos Rahel, no meu caso, como eu disse. Eu não tenho nome Rahel, eu sou Sharon somente. Então, Jacob, esforço, Israel, conquistas. Todas essas questões serão esclarecidas, como ele disse aqui, com base na explicação do Ar-Haim, sobre os nomes Jacob e Israel, e por isso nós vamos pular o livro. Então ele vai explicando o que ele traz como um resumo. Nós vamos ler as palavras que ele, da parte dele, que ele resumiu sobre o que Or-Haim fala, mas nós vamos ler o próprio livro, tá? Também. Então traremos aqui o resumo do que ele disse, que o nome Jacob simboliza mais os momentos tristes, enquanto Israel simboliza os momentos felizes. Nós podemos entender que uma conquista é felicidade e que um esforço é triste, nem sempre. O esforço não deve ser visto como tristeza, mas nós temos aqui uma comparação, não é um paralelo, é uma comparação do momento de conquista, da felicidade, da vitória e do momento do esforço, do desafio, que às vezes é triste. Tá? Então não vamos ficar tristes agora, porque toda vez que eu me esforço é uma tristeza. Não significa exatamente isso, mas são essas analogias, essa comparação. Com essa mudança de nome ou com este nome agregado, porque ele não perde o nome Jacob. Assim como uma pessoa não perde o seu nome civil quando adquire um nome judaico. Similarmente, pode-se dizer, e ele aqui tenta interpretar o rabino Haim Benatar dizendo, é possível que isso esteja incluído na intenção do Or HaHaim, que o nome Jacob, que vem das palavras Akev, que é seguir. Aproveito aqui para pedir, para agradecer quem me corrigiu numa postagem, eu acho, num short, não sei, algumas coisas em hebraico, por isso nós temos que fazer hebraico, procurar professor de hebraico, porque a pessoa que vos fala não é uma professora de hebraico. Então eu agradeço que as pessoas estão atentas, né? Akev, seguir, e Akviut, que é consistência. Simboliza o caminho e o esforço, enquanto o nome Israel, que contém as palavras Sar, que é ministro, olha só, e Rosh, que é líder. Aqui Rosh está traduzido como líder, mas nós entendemos que o líder também é o Rosh, por exemplo, de Rosh HaKodesh, de Rosh Hashanah, é a cabeça, né, também. Então a cabeça daquele povo é o líder. Expressa a conquista, a vitória e o fim do processo, que é quando a alegria realmente vem. Então nós nos esforçamos, os desafios aparecem, aquilo está tão difícil, está tão custoso, está tão demorado, de repente a conquista vem. E aí nós chamamos isto de alegria, né? Nós sentimos alegria ali. Isso explica porque ele recebeu o nome de Israel 2 vezes. Na primeira vez, quando ele lutou contra o anjo de Esav com o nome Jacob, ele saiu da luta com o nome Israel, porque ele venceu, não é?
E o anjo lhe diz que a razão é: pois lutaste com o anjo de Deus e com homens e prevaleceste. Mas isso não significa que Jacó perdeu o nome Jacó, que nós estávamos falando. Portanto, na segunda vez, Deus lhe diz: teu nome é Jacó. Ou seja, você sempre terá dois nomes, um dos quais é Jacó. Esse implica o aspecto da resiliência e do esforço para subir de nível. Então nós podemos trazer em todos os âmbitos. Quando ele se esforçou, ele também foi resiliente. Nós sabemos que Jacó poderia ter dito não, por aqueles todos os outros anos que ele teve que continuar para então conquistar a Hela e tudo mais. Mas ele foi resiliente, né? Ele entendeu, depois teve aqueles problemas com o salário, ele entendeu, ele teve paciência, né? E nós vimos aqui uma pessoa que sobe de nível, né? Ele tem a sua alma elevada aqui, ele subiu um degrau na evolução, na lapidação mesmo, no refinamento do nosso ser interior, que é através da resiliência, que é através da paciência, da tolerância e de todos aqueles outros atributos que nós emulamos das ações que vêm de Hashem manifestadas aqui. Lembrem, os atributos não são dele, mas ele, através das ações que ele permite serem manifestadas, que ele nos revela, não é? Bom, portanto, na segunda vez, Deus lhe diz, eu já falei isso aqui, ele implica o aspecto da resiliência e sobe de nível, pois, mesmo depois de atingir um objetivo, você já estará a caminho de alcançar e conquistar um segundo objetivo. Quer dizer, eu sou Jacó, hoje eu tenho um monte de coisas, de esforços, de desafios, eu vou lá e conquisto. Então agora eu estou preparado para o próximo, por isso eu não posso perder o meu nome anterior, que diz respeito a esse processo do nosso esforço, do nosso desafio. Então ele está sempre lá. Este representa o nosso esforço e aquele outro, Israel, representa a conquista, a vitória. E nós sabemos que ele não tem uma vitória final, não é mesmo? Nós estamos bem cientes disso, que a vida não é bolinho, que a vida não é que vir até aqui não é um parque de diversões. Nós vamos ter momentos difíceis e momentos fáceis, alegres e tristes. Basta saber como é que nós passamos por isso. Ele passou aqui como Jacó, resiliente e esforçado. Ele passou aqui como Israel, vitorioso, corajoso, né? E conquistador. Deus também prediz, você terá um aspecto do nome Israel, que é formado pelas palavras Sar, El, príncipe de Deus, o que simboliza conquista e vitória. Lembre-se que os anjos têm sempre El, Rafa, El, Gabriel, sempre ele. Então aqui nós temos o Israel, não é? Porém, após uma conquista, a situação de Jacó sempre retornará. Verifica-se que o estado constante é Jacó, né? O estado constante, o estado de sempre nós estarmos nos esforçando. Porque às vezes você se esforça, agora eu estou cansada, eu estou com um pouco de preguiça, eu não estou com vontade de estudar. E quando nós baixamos a guarda, Israel fica mais longe, fica mais difícil. Então nós sempre temos o estado, de Jacó, que é o nome usual e constante, enquanto o nome de Israel é menos comum. Por quê? Porque a conquista e a vitória, ela vem através do esforço, que às vezes é grande, e a vitória às vezes é rápida e é passageira. Por isso nós sempre devemos lembrar, olha que mensagem boa, de onde nós viemos, quem nós somos. Não aquele negócio do quem nós somos, filhos de Deus e centelha de Deus, não nesse sentido físico, quem nós somos, de onde nós viemos. Aquela máxima tão chula que diz não cuspir no prato em que comeu. Nesse sentido, de onde você veio, o que você viveu, o que você passou, nunca se esqueça, porque você pode voltar para lá e provavelmente muitas coisas que te aconteceram vão repetir.
Já a conquista, a vitória, ela é mais efêmera ainda. Ela é mais, não, não é mais efêmera, ela é mais rápida. Ela é permanente também, mas ela é mais rápida. Nós voltamos a ser Yaakov quase que todos os dias. É mais difícil ser todos os dias um pouco Israel. Bom, a aspiração de ser como os patriarcas por meio do esforço. Um outro subtítulo dentro do trabalho de aromas da Torá. Resta esclarecer mais uma questão por meio da qual também serão resolvidas as questões que levantamos sobre as palavras do Rabi Yohanan. Lembram? Lá no comecinho que um estava falando com o outro sobre as palavras do Rabi Yohanan. São conhecidas as palavras dos Baalei Mussar. Os Baalei Mussar são sábios que se ocupam com os ensinamentos de moral e ética. E isso é muito forte, muito pontual. Gosto muito dessa palavra no judaísmo, a filosofia, né? Naquela filosofia de ética e moral, do comportamento, da conduta reta, de que a pessoa deve atingir o máximo que ela pode alcançar e não o máximo de outra pessoa. Ótimo, maravilhoso ter lido isso. Vocês não acham? É quando você olha para aquele outro que sabe mais, ou que é mais alto, o que é melhor, o que é mais rico, o que é mais feliz, ou que não sei o que. E você se compara com aquela pessoa. Você não pode ser aquela pessoa, você é a sua pessoa. Então ele vai dizer, vou ler novamente, de que a pessoa deve atingir o máximo que ela pode alcançar e não o máximo de outra pessoa. O seu esforço não é menor do que o esforço do outro. O seu esforço é dentro da sua vida, é dentro da sua realidade. O esforço do outro é dentro da realidade do outro. Mais uma máxima chula aqui, cada um tem o seu tapete. Então não adianta você querer. Aqui a gente pode entender até aquela coisa louca da inveja que nós já falamos tanto. Você não tem que querer o que é do outro e também você não precisa querer alcançar as coisas que o outro alcançou ou ter o alcance do outro. Por quê? Porque cada um tem o seu momento. A vitória vai dizer respeito do seu esforço. A vitória do outro vai dizer respeito do esforço do outro. São coisas diferentes, porque são pessoas diferentes nesse momento. Bom, mas isso gera uma pergunta. Lá vem ele com uma pergunta. Afinal, os nossos sábios disseram no Taná Deve Elial, capítulo 10, cada pessoa deve se perguntar: quando os meus feitos alcançarão os feitos dos meus ancestrais? Agora ele faz uma comparação. Quando que o que eu vou fazer hoje vai ser tão grandão quanto os ancestrais, quanto os patriarcas, por exemplo, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Conforme esse dito, entende-se que a pessoa deve se esforçar para alcançar o nível dos santos patriarcas, o que é muito mais do que qualquer um pode fazer. Então você emula, assim como nós ficamos emulando, imitando os atributos das ações de Hashem. Nós queremos ser como ele, nós estamos nos aperfeiçoando. Então nós temos exemplos, nós temos os patriarcas como exemplo, nós vamos nos esforçar. Vamos ter bastante tempo, Yaakov, para nos esforçarmos a nos parecer, a alcançar o que eles alcançaram. A vitória, a conquista que é Israel, nesse sentido. Eu espero que vocês não estejam escutando um barulho aqui que eu acho que vai explodir, mas enfim, tomara que não. Acontece que a nossa obrigação deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Acontece que a nossa obrigação de aprender com os patriarcas e de nos esforçarmos para chegar ao nível deles diz respeito ao esforço e à perseverança no cumprimento de boas ações, apesar das dificuldades. Lembram que Yaakov estava no meio de Lavan? O Lavan era uma pessoa podre. Ele foi persistente, ele não ficou podre, não é mesmo? Ele foi persistente, ele continuou, ele foi persistente, perseverança no cumprimento de boas ações, apesar das dificuldades. Como Abraão, que tinha o pai Tera, que era idólatra, e não se contaminou. E assim cada um não foi se contaminando, né? Nós sabemos que as boas ações, que persistir nas mitzvot faz com que nós lapidemos o nosso ser e que nós não só emulemos, mas que nós
conseguimos dessa maneira sermos parecidos com os nossos patriarcas. E nesse momento, estou falando aqui como um judeu, né? E nós vamos fazer o mesmo como Bnei Noach. Nesse momento, quando nós estamos imitando, quando nós estamos nos esforçando, nós estamos ao mesmo tempo conquistando. E isso fica impregnado em nós. Nós não retrocedemos. Nós poderíamos até dar um passinho para trás, mas nós não vamos fazer isso. E é por isso que nós estudamos a Torá de Hashem. É por isso que nós entendemos que as boas ações fazem com que nós cheguemos ao nosso segundo nome, ao Estado de Israel. O Estado aqui não é o Estado, tá, geográfico, ao Estado, de vitória e de conquista. E isso é diário, viu, gente? Isso é diário. Bom, os nossos sábios não usaram a palavra realizações, mas feitos, olha só, feitos. Ou seja, não se trata de resultados, mas de ações de esforço. Por exemplo, assim, quando alguém fala, eu te fiz uma coisa que é ruim, não foi a minha intenção. Isso já é tão ruim, né? Mas quando a gente fala de coisas boas, isso não é ruim, isso é bom. Quando a gente ainda não conseguiu ser Israel, estamos sendo Yaakov, mas as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos atos dizem respeito aos nossos feitos. Então, nem sempre nós conseguimos realizar, mas nós estamos nos esforçando e fazendo. E o feito é o próprio esforço, é a própria persistência, resiliência e todos esses adjetivos, essas qualidades que existem dentro de Yaakov. Ele não tem qualidades unicamente quando ele se transforma em Israel, ele é cheio de qualidades quando ele é Yaakov. Porque quando ele é Israel, ele acaba por revelar essas qualidades que ele tinha como Yaakov. Por isso ele não pode perder esses nomes, ele anda com os dois e assim somos nós. Bom, os patriarcas se esforçaram todas as suas forças e você também deve usar todas as suas forças. Esse é o aspecto de Yaakov. O lutador é Yaakov. Não foi Israel que lutou com o anjo, foi Yaakov. Israel é aquele, vamos chamar de outra maneira, é aquele título, é aquele agora sim. Agora eu sou Israel, porque agora eu venci. É por isso que nós, seus filhos, o chamamos de Yaakov. Porque o que conta para nós não são as suas conquistas, que estão ligadas ao aspecto de Israel, mas o aspecto de Yaakov, que é a luta e o esforço para alcançar conquistas. Então dá para perceber porque que eu gostei tanto desse autor. Pensem assim, quando ele diz aqui, porque o que conta para nós não são as nossas conquistas que estão ligadas ao aspecto de Israel, mas de Yaakov, que é a luta e o esforço. Vamos dizer que hoje você é bem Yaakov, cheio de esforço, cheio de luta, cheio não sei do que, e aí você vence e conquista. Tá feito, tá conquistado, realizei, agora eu não preciso mais. Agora eu não preciso mais, agora eu já sou Israel. Não pode ser assim. Nós não podemos nos contentar com agora eu conquistei, eu não preciso mais. Né? Isso é uma coisa do desejo, o desejo da alma animal. Né? Nós temos essa coisa que ela não se preocupa com o amanhã, não se preocupa que todos os dias é um dia de pré-conquista, né? Ela é a alma animal que nos preocupa com isso, nós vamos nos preocupar. Nós estamos sempre tentando conquistar o Estado de Israel. Agora nós estamos num estado de Yaakov, que é o lutador, então nós precisamos ter Yaakov impregnado na nossa alma todos os dias na nossa vida. Porque a vida é uma luta. É uma luta, é uma desbravação, desvabração, desbravar todos os dias. Mais um subtítulo, o sacrifício e o esforço permanecem para sempre. Olha só, às vezes as realizações são meio esquecidas, mas os esforços e o sacrifício não. Você pode dizer que, ao contrário, tem realizações que a gente aí conhece que existem e nem sabe que esforço a pessoa teve. Quando nós enxergamos uma realização, um título, sei lá, uma realização, um caso lá, nós podemos ter certeza que houve esforço ali. Mas quando nós não enxergamos a realização e enxergamos o esforço, aí isso é sublime.
porque aí nós nem sequer sabemos se houve a realização, mas nós reconhecemos o sacrifício e o esforço. Conforme a explanação acima, né, o que ele disse, pode-se dizer que esta é a intenção do Rabi Yohanan, que ele lá do começo, ao dizer que Yaakov Avinu não morreu. Vamos lembrar do título. Certamente a sua alma está no céu, mas o seu aspecto de Yaakov não desapareceu do mundo. Entenderam? É permanente o nosso esforço, o nosso sacrifício, a nossa resiliência, a nossa luta, a nossa busca por Israel. Certamente a sua, como eu disse, assim como seus descendentes estão vivos, ele também está vivo. Quer dizer, o esforço e o sacrifício que uma pessoa faz não desapareceram após a sua saída do mundo, mas permanecem gravados para sempre nos seus filhos e descendentes. Nós podemos levar isso ao pé da letra como o próprio povo judeu. Como com todas as coisas que ainda estão acontecendo com o povo, nós percebemos que esse sangue de luta, de sacrifício, de esforço, de resiliência, continua muito vivo. E sempre há esse vislumbre da conquista do estado de ser de Israel. Em relação ao versículo que se diz que aproximaram os dias da morte de Israel, isso se refere ao aspecto de Israel, que são as conquistas pessoais de Yaakov. Elas são algo particular seu, que ele não passou para os seus filhos. Não se espera de nós que cheguemos a essas conquistas, mas a força para enfrentar, lutar e continuar. É isso que perdura no meio da sua descendência. E daí, mais adiante, mais um subtítulo e último deste livro, por que somos chamados de Israel? Estou precisando beber mais água. Por que somos chamados de Israel? Seguindo o raciocínio que tanto o nome Yaakov quanto o nome Israel são importantes, é necessário entender porque somos chamados especificamente de filhos de Israel e não de filhos de Yaakov ou filhos de Yitzhak. Este é o Rabino Moshe Tamin falando. Ouvi do Rabino Israel Meir Lau que o nome Israel não se refere à pessoa de Yaakov, mas inclui todos os patriarcas e matriarcas juntos nas suas iniciais. E esta é um ensinamento cabalístico, profundo, mas é simples. Vamos ver. Israel, né? Pensem no hebraico. O Yud inclui Yitzhak, né? Que tem Yud, e Yaakov, que também tem. O Sin, ou Shin, inclui Sará, Sará, né? A primeira letra, né? O Sin. O Resh inclui Rivka e Rahel. E o Aleph inclui Avraham. E o Lamed inclui Leá. Ninguém ficou de fora do nome Israel. Os patriarcas e as matriarcas. Vocês já tinham percebido isso? Eu aprendi isso há uns anos atrás. E eu não fazia ideia que, depois de muito tempo, eu ia rever isso numa explicação tão simples dentro do nosso estudo das Parashiot. Por isso, cada ano que você revê o Pentateuco, né, como se diz aqui no The Brasil, como você vê a Torá, quando você revê a Torá, você não só revê, como reaprende e aprende a mais. E pode encontrar coisas do passado no presente, do presente que já esteve no passado e imaginar o futuro. Daqui aprendemos que cada um dos patriarcas e matriarcas se esforçou arduamente, não por si, mas em prol de todo o Israel. Entenderam agora? Para que fossem enraizados em cada um de nós o aprimoramento dos traços de caráter e a fé no Criador do mundo. Por isso, todo o esforço deles se transformou no nome Israel, que é de todos. Então, agora nós vamos pegar aqui o Haim Ben Atar
para ler esta parte propriamente dita, vindo dele, da sua interpretação do capítulo 47, versículo 28. Talvez eu tenha dito 29 antes, eu não me lembro, mas é o versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e foram os dias de Jacó, os anos de sua vida, 147 anos. Nós vamos aqui adiante. Não, aqui eu... Agora sim que vocês vão ter que me desculpar mesmo, porque errei aqui a mira aqui do que eu estava vendo. Não é. É o 29 mesmo. Nós vamos ler um pouquinho do 29 e vamos entender esta parte do morreu, né? Do não está. E chegaram os dias de Israel para morrer. E chamou a seu filho José e tudo mais, né? Então, nós vamos ler um pouco aqui e vamos ver se o 28, porque eu tinha deixado separado, eu acho que é sim interessante. Mas a primeira coisa, para nós entendermos a mudança de nome. Vamos lá para o 47 e 28. Me embananei toda, vamos lá. Embora Deus tenha mudado o nome de Jacó para Israel, lá em 35:10, como o Moshe também falou, esse é um dos numerosos casos em que a Torá volta a se referir a ele novamente como Jacó. Em meus comentários, ele vai explicar a respeito da porção, de uma outra porção, tá? Em Vaishlach. Eu já expliquei que a Nefesh, olha como é que é importante. A alma, a personalidade permanente de Jacó não mudou. Isso é aprendido no Talmud em Brahot 7b, que interpreta no versículo de Salmos a palavra Shamot, que é desolação, como Shemot, que é nomes. No entanto, é importante examinar os critérios que levam a Torá a chamar Jacó às vezes de Jacó e outras de Israel. Quando esses nomes são aplicados ao povo judeu como um todo, Jacó indica alguma deficiência na nação judaica. Olha a abrangência do Or HaHaim. Uma deficiência na nação judaica. E Israel indica que a nação atingiu o seu potencial. Eu escutei esses dias sobre o primeiro-ministro lá de Israel. Eu não quero falar nomes, sabe? Mas o Netanyahu, já falando. Que quando todo aquele 7 de outubro aconteceu, que tudo estava muito tranquilo, muito calmo, e que eles não estavam alerta. Nós escutamos crítica de todos os lados. Eu escutei um rabino, esse sim eu não lembro o nome, então eu não posso dar a fonte, eu não posso, enfim, indicar o rabino, mas ele disse que naquele momento, essa interpretação sobre a nação, de uma maneira geral, é como se os líderes, o líder, o Rosh daquele momento, estivesse mais Yaakov. Mas Yaakov, após muito sacrifício e esforço, ele estava num sossego, ele estava num Shabat, ele estava desarmado naquele momento. Então, Israel como nação sofreu. Achei essa interpretação extremamente interessante. Né? Então nós percebemos que Jacó e Israel são um. E quando nós estamos falando da nação como o Rabino Haim Ben Attar está falando aqui, nós precisamos entender a mesma coisa, só que lato sensu, né? De uma maneira da nação. Então ele explicou e muito bem, isso realmente é uma deficiência da nação judaica. E Israel indica que a nação atingiu o seu potencial. Esse princípio está aludido no Zohar. No Zohar, no 210b, sobre Parashat Balak. Ele vai só remeter, tá? Mas esta razão não pode ser aplicada ao próprio Jacó, uma vez que ele foi um indivíduo justo ao longo de toda a sua vida. Vale lembrar que Jacó esforçou-se por alcançar um grau muito elevado de santidade, o que o fez merecedor do nome Israel. Então nós temos dois tipos de coisas aqui, de âmbitos da nação, como nós falamos, né? Depois foi explicando e veio colocando a nação junto. E aquele pessoal, né? Ele mereceu. Ele mereceu como Jacó pessoa o título, o nome de Israel. Assim como a nação de Jacó que se esforça,
que é resiliente e muito sacrifício, viu? Porque é muita gente em cima, é muita perseguição. Nós sabemos disso. Merece o seu nome de Israel, não é? As alturas espirituais só podem ser atingidas quando o ser humano se liberta de características humanas, tais como dor, angústia, raiva. Para alcançar esse tipo de santidade, Yaakov procurou obter serenidade na vida terrena, algo que nós só conseguimos vivenciar nos dias de Shabat. Né? Como eu tinha dito, pois Deus imbuiu o Shabat a característica de Menuhá. E Menuhá é que é o sossego, né? Sossego. Ele nos concede uma alma adicional para que apreciemos plenamente esse dia e para que desconsideremos todos os fatores suscetíveis de provocar depressão nos 6 dias anteriores. Olha que interessante. Somos capazes disso porque a Menuhá, lembram, o sossego, provém das fontes espirituais mais elevadas. É por isso que Deus chamou o Oneg, o deleite, o dia de Shabat. Sempre que a serenidade espiritual de Yaakov equivalia à nossa nos dias de Shabat, ele merecia ser chamado de Israel. A Torá, por conseguinte, nos informa quais foram essas ocasiões, referindo-se então a ele pelo seu nome adicional. Sempre que Yaakov se envolvia em alguma preocupação, etc., essa serenidade o deixava, assim como a alma adicional de cada judeu parte ao término do Shabat. Nessas ocasiões, a Torá volta a chamá-lo simplesmente de Yaakov. Então, é como a raiva que deixa com que o profeta não profetize, né? Nós vemos que a angústia, a preocupação deixa Israel longe, né? Nós somos agora Yaakov. Apresento, aí ele vai apresentar outras coisas. A seguir, alguns casos onde o nome de Yaakov refletem claramente os estados de espírito deste nosso patriarca. Quando ele diz isso, alguns casos, eu não vou ler por conta de que nós já tivemos a explicação magnífica do Rabino Moshe Tamin, sobre em que momentos, né, lá no 35:10 e tudo mais. Então, nós não vamos ler. A parte onde diz sobre ele ele não morreu, como o Rabino Moshe Tamin falou, nós vamos ler somente um pedacinho aqui do 47 e 29, porque o nosso enfoque era realmente essa mistura, o 28 e o 29. Yaakov sabia que a sua morte estava próxima. Segundo Narmanides, que é o Ramban com N, tá? Ele concluiu isso porque o seu corpo estava ficando fraco. Eu não acho que podemos aceitar essa teoria, diante do fato de haver muitas pessoas que continuam vivas, apesar da idade avançada e da sensação de fraqueza. Lembram do título do Moshe Tamin, né? Sobre se ele está ou não morto. Não está morto, não é mesmo? Yaakov pode também ter tido uma indicação de que sua morte seria iminente, uma vez que, segundo o Zohar, 30 dias antes da morte, o Tselem, a imagem divina, é removido da pessoa. Nós sabemos que dentro da Kabbalah é dito que os 30 dias que antecedem o falecimento de uma pessoa, o falecimento físico de uma pessoa, a alma se retira. Nós sabemos que se a alma se retirar, nós morremos. Então nós precisamos sempre entender que existem aprofundamentos na nossa interpretação. Quando nós falamos que a alma tem vários níveis, o que se distancia aqui, o que deixa do corpo, não é a alma inteira. E nós teríamos que entrar nesse assunto, nós não vamos entrar. Nós vamos entender que é como se... vocês já viram uma pessoa, quando é um exemplo bem simples que eu vou dar, mas quando a pessoa está bem velhinha, por exemplo, né? Baruch Hashem, que todo mundo mora bem velhinho. E a pessoa, os olhos, né? Os nossos olhos que contêm muita vida, todas as nossas células, elas vão morrendo, né? Todas as coisas envelhecem. O cabelo envelhece, os olhos envelhecem, os dentes envelhecem. Não é só a pele, não é... Tudo vai envelhecendo. Mas nós sentimos o brilho, nós vamos fazer só uma comparação aqui, tá? O brilho
é diminuir dos olhos, né? Diminuir dos olhos da pessoa. Quando a pessoa falece, realmente esse brilho do olho some por completo. Então nós podemos fazer esta analogia quando pedaços, quando níveis, quando alguma parte, né, uma porção da nossa alma vai se distanciando os 30 dias antes. Eu quis explicar isso porque isto é muito esotérico, mas pode ser entendido de maneira simples e é muito importante nós sabermos disso. O Zohar conta que o Rabi Shimon Bar Yochai observou a ocorrência desse fenômeno no Rabi Yitzhak. Um indivíduo comum não tem acesso a essa informação, mas um justo sente quando isto acontece, devido aos seus conhecimentos espirituais. O versículo indica que foi esse o caso ao adotar a sintaxe inusual e chegaram os dias de Israel para morrer. Então, ele indica aqui que talvez isto possa ter quisto dizer que ele estava naqueles 30 dias, estava chegando, ele sentiu, ele era justo, ele era espiritualizado, né? Elevado, de alma elevada, espiritualmente. O significado desse versículo pode ser entendido com base em um ensinamento do Rabi Yitzhak Luria, Arizal, né, Akadosh, no livro Kerilat Yaakov. Você sabe que as almas foram divididas em numerosas faíscas de santidade que foram interiorizadas nos seres humanos, nas suas aparições neste mundo. O tempo de vida de cada pessoa no mundo está diretamente relacionado ao número de faíscas de santidade interiorizadas no seu corpo. Sempre que a pessoa cumpre os mandamentos de Deus, ela eleva a faísca desse dia. Sempre que a pessoa deixa de cumprir os mandamentos de Deus, ela macula a faísca desse dia. Sabe dia jogado fora? Pois é. Essa introdução é imensamente valiosa para quem tem interesse em conhecer mais detalhadamente as questões relacionadas a esses fenômenos, tá? Este parágrafo do livro do Arizal esclarece o que o Talmud em Brahot, nas bênçãos, quis dizer ao afirmar que o sono equivale a uns 60 da morte. Isso significa que todo dia uma dessas faíscas escapa do corpo quando a pessoa dorme. A perda dessa faísca não é percebida claramente pela alma, uma vez que ela apenas se separa do seu corpo principal e se entrelaça na sua forma inferior, conhecida como nefesh, a nossa força vital, o corpo. Graças à bondade divina, cada faísca que adquire um mérito em um determinado dia, através da realização de uma mitzvah pela pessoa na qual habita, é removida para evitar que perca sua vitalidade, embora essa pessoa possa subsequentemente cometer pecados produzindo faíscas defeituosas. Além disso, quando a pessoa que erra se arrepende de seu pecado, Deus permite que as suas faíscas sejam integralmente restauradas. Tendo em mente, vou ler só mais um pedacinho. Tendo em mente esse ensinamento do Arizal, pode-se entender por que a queixa a Deus por ter encurtado o tempo de vida do homem após o dilúvio, de cerca de 900 anos para menos de 100 anos, hoje em dia é improcedente. Ele vai continuar, ele vai ilustrar as coisas, é um texto bem longo, nós não vamos continuar porque nós já entendemos. Nós já entendemos as duas coisas que nós queríamos entender. Uma é que momento e por que Yaakov recebe o nome Israel, como é que isso funciona. Nós queríamos muito saber disso, nós entendemos dos dois autores, né? E nós entendemos o que significa Yaakov não morreu. A mensagem aqui é enorme. Essa última, aqui esse último pedacinho que eu falei, nós vamos entender quando nós falamos de arrependimento, né? Essas faíscas, as coisas boas quando nós fazemos, mas as coisas ruins quando nós fazemos, como é que eu vou explicar uma coisa tão complicada assim, ó? Por exemplo, quando você faz o certo e o bem, não queira muitos aplausos, porque você não faz nada mais, nada menos que a sua obrigação. Como imagem e semelhança de Hashem, nós temos que nos aperfeiçoar. Então, quando você acha que quer se endeusar muito, se engrandecer muito, o seu ego está pedindo muitos aplausos, lembre-se de que é uma obrigação do ser humano evoluir, ser melhor, cumprir as mitzvot,
fazer o bem para o próximo, né? Amar a si mesmo e tudo mais. E perdoar todas essas coisas. Então nós vamos entender aqui que isto nada mais é do que a nossa obrigação como filhos de Hashem. Vamos usar a palavra filhos. Quando nós fazemos pecado, nós temos outra obrigação aqui, que é de nos arrependermos. Mas o arrependimento, para ele ser uma chuvá e uma techuvá completa, não verdadeira. A gente utiliza a palavra, um arrependimento verdadeiro. Não é verdadeiro ou falso. Porque não diz respeito a nós julgarmos se é verdadeiro ou falso. Por quê? Já sabemos que os olhos metafóricos de Hashem estão em nós. Deus nos conhece. Deus nos conhece por dentro, por fora, dormindo e acordados. Então não faz diferença se é verdadeiro ou se não é verdadeiro, porque Deus sabe tudo. Então o que nós precisamos no arrependimento de um pecado? Nós precisamos de um arrependimento, de uma chuvá completa, para ela realmente servir, não só para nós não perdermos desta faísca, não termos jogado fora este dia, vamos dizer assim, mas para que nós realmente ganhemos pontos. Sim, são pontos na vida, no mundo vindouro, no olhar benevolente e misericórdio de Hashem. Nós precisamos de um arrependimento completo. Como ele funciona? Ele funciona da seguinte forma: você pecou, você roubou. Eu sempre boto o copo d'água aqui de exemplo. Este copo d'água, você roubou, você furtou, você levou para casa, você pecou, né? Você tirou algo que era de alguém. Você tem novamente, e você se arrependeu, tá? Você se arrependeu depois, ficou com vergonha de devolver, devia ter devolvido, mas você se arrependeu. Novamente você tem a oportunidade de roubar novamente um copo d'água. Pode ser dessa mesma pessoa, pode ser de outra pessoa. O fato, a ação, o acontecimento aconteceu idêntico novamente na sua vida. E você diz não ao Yetzer Hará. E você não rouba, você não furta, você não recai, você não age daquela forma iníqua novamente. E você realmente se arrependeu. Então, se era verdadeiro ou falso arrependimento, pouco importa, Deus sabe tudo. Mas nesse momento, você na ação demonstrou que o seu pensamento, a sua fala e a sua ação são condizentes e coerentes. Você não agiu novamente daquela forma pecaminosa. Então, há uma tchuvá, há um arrependimento aqui. Então nós vamos entender essa coisa da faísca subir um pedacinho da sua alma, uma faísca da sua alma quando dorme. Nós vamos entender algumas coisas. Outra coisa que nós vamos também entender aqui, vamos aproveitar esta paraxá, talvez não tenha muito a ver, mas tem, sempre tem, a Torá é toda conectada e atemporal. Nós vamos entender que os dias da nossa vida na Terra, cada encarnação, porque somos reencarnados. Essa vai ficar para a história. Acreditamos na reencarnação. Cada vez que nós viemos, nós temos uma quantidade, tudo analogia, tá, gente? Tudo metáfora, uma quantidade de faíscas num grande pote, num grande lugar, que é o nosso corpo, que somos inquilinos do nosso corpo, nós temos determinada quantidade de faíscas. Nós não podemos, nós não sabemos, isso é uma determinação unicamente do absoluto inefável que nós não conseguimos compreender por completo, nós nunca saberemos, e nós nunca poderemos aumentar esses dias. Me enrolei, mas era aqui que eu queria chegar. Você não aumenta. Mas se eu tiver uma vida saudável, se eu comer direitinho, se eu não beber, se eu não fumar, se eu fizer exercícios, a minha vida terá longevidade? A sua vida terá, como é o certo, qualidade de vida. Mas aquele tempo que está determinado para cada vinda aqui, para um tikkun, que não é um conserto, é uma correção, que é um pouco diferente de consertar, é uma correção, esses dias estão determinados quando nós viemos. Então nós não podemos aumentar, mas o nosso destino é totalmente traçado na nossa vida pelo nosso livre-arbítrio, o que significa que aumentar os dias dessas faíscas nós não podemos, mas nós podemos
diminuí-la, fazendo o contrário, não tendo uma qualidade de vida, sendo iníquos, tratando mal o corpo, fazendo pecado. Parece injusto, mas não é. É justo, né? É um equilíbrio muito correto das coisas. Essa é uma coisa que é uma mensagem, gostaria de falar isso porque chegamos nessa parte ali do Or HaHaim. Mas a nossa mensagem para os dias de hoje ficou extremamente clara. Nós somos Yaakov, nós somos Israel. Quem nunca teve um esforço? Quem nunca se sacrificou por alguma coisa? E quem nunca de nós teve alguma vitória? Se você fica naquele mimimi da depressão, naquela coisa do sou vítima, não ganho nada, não consigo nada, tudo dá errado, isso é um relance, é um piscar de olhos, acontece com todo mundo. Você se esforçou, alguma coisa você ganhou, alguma coisa você venceu. Nós somos feitos de esforço, sacrifício, perdas, desafios e vitórias e conquistas diárias. Por isso os nossos sábios nos ensinam que a nossa missão é todos os dias. Todos os dias nós temos alguma missão. Todos os dias nós temos a oportunidade de errar, de nos esforçarmos, de acertar aquilo que erramos. Veja, eu chamei de oportunidade de errar. Por quê? Porque você só pode consertar se estiver errado. E nós estamos aqui para isso, para essa correção. Então, todos os dias da nossa vida nós temos todas as coisas. E esse final, essa finaleira toda é que se chama propósito. Então o propósito, tem um propósito todos os dias. Não, você tem missões todos os dias. Pequenas fagulhas de missões. Pequenas coisinhas que devem ser feitas. Outras pequenas coisinhas que não devem ser feitas. Para daí sim, somando, igual, né, da matemática, propósito. Propósito de sim nós sermos Israel, nós termos a conquista. Então, quem aí nunca perdeu? Quem aí nunca se esforçou? Quem aí nunca foi vitorioso? Quem aí nunca conquistou algo? Se você tinha dúvidas disso, repense hoje o seu dia. Antes de dormir ou a qualquer momento do dia, medite sobre isso. Sabe que a meditação não precisa ser nem dormindo, nem deitado, nem com os olhos fechados? Medite. Você está lá caminhando na esteira. Você está caminhando no bosque. Você está olhando para a natureza, medite. Silencie um pouquinho. Não é totalmente, que não é ausência de pensamento, senão tu não vai pensar em nada, não vai resolver coisa nenhuma. Fique meditando, pense nas letras do tetragrama, agora eu pensei em falar assim, pense na grama também, pense nas coisas, porque irmão, pense nisso, pense leve, tenha sossego nessa hora, medite o seu dia. O que foi que eu tive que me esforçar? Quando foi nesse dia que eu tive que ser muito Yaakov? Quando eu vi Yaakov em mim? Mas nesse mesmo dia, quando isso me mostrou claramente que agora eu sou Israel, que eu fui Israel nesse dia, que eu conquistei, que eu tive vitórias. Pare, pense. Você vai ver que aquela tristeza que às vezes dá, credo, não fiz nada de bom. Eu falei uma palavra idólatra, credo. Ai, porque agora eu não fiz nada. Ai, porque esse dia não valeu de nada. Essas coisas que acontecem quando nós fazemos esse checklist, como é que é? Checklist, a gente consegue ver todas as coisas que nós fizemos desde o momento que nós acordamos até o momento de irmos dormir. Nós não vamos nos decepcionar conosco, acreditem. Você vai chegar no momento ali do dia, eu só tive pepino e problemas, isso, de repente você começa a ver, mas eu também dei um beijo no filho amado, mas eu também disse palavras boas, mas eu também consegui pagar aquela conta, eu tive parnassá, eu tive harmonia, olha que coisa boa, escutei palavras bondosas, encontrei aquele amigo, essas coisas que acontecem, fui vitorioso, hoje, só por hoje, eu não bebi, por exemplo, se é uma pessoa que bebe, eu gosto de falar essas coisas, hoje, só por hoje, eu não fiz lachonará, e você vai ver que nós somos Yaakov durante o dia, em alguns momentos, e nós somos Israel também. Essa foi a Parashá Vairi, a última Parashá do livro Bereshit, que é de Hashem, da Torá de Hashem, que foi nos apresentado por Moshe Rabbeinu, nosso mestre. Nós vamos ler hoje o Salmo 119 no Aleph. Vocês sabem que o Salmo 119 é dividido em todas as letras do alfabeto.
Quando eu editar o vídeo, eu vou colocar aqui no final, na tela final, o vídeo do Salmo 119 e eu aconselho, né? Que aconselho, se fosse bom ninguém dava, mas enfim, eu aconselho que vocês assistam esse vídeo e entendam a importância do Salmo 119. Nós vamos ler a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Salmo 119. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que andam nas trilhas da Torá do Eterno. Bem-aventurados são aqueles que guardam suas leis e o buscam com todo o coração. Não cometem iniquidades, nem se afastam de suas veredas. Ordenaste que seguíssemos diligentemente teus preceitos. Oxalá seja firme a direção do meu caminho, para guardar sempre os teus estatutos. Pois assim não me sentirei envergonhado ao ponderar sobre todos os teus mandamentos. Agradecer-te-ei com o coração sincero ao aprender teus juízos totalmente justos. Observarei sempre os teus decretos e por isto jamais me desampares. Podem dizer amém? Até uma próxima vez. Shalom a todos.